Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na sua maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário. E RF Sul, seu concessionário Volkswagen Caminhões. Hoje é dia de ouvir Lúcio Pachter, hoje é quinta-feira. Alô, Lúcio, muito bom dia. Bom dia, Delor. Prazer ouvi-lo. Onde é que o senhor está hoje? Acabei de retornar do Rio de Janeiro e Curitiba. Vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto que sempre, volta e meia, retorna às preocupações humanas quando o problema diz respeito às questões mentais. Olha, em nossa época parece haver uma cultura muito forte, uma cultura antibiótica no sentido de amenizar qualquer coisa que cause desprazer. Cada vez mais parece, em muitos âmbitos a gente segue em direção a uma sociedade de plástico, no qual a ansiedade, a tensão, as nossas angústias, as nossas tristezas, parece que isso tudo se tornou muito ruim e que, de alguma maneira, quanto menos tempo uma pessoa ficar ansiosa ou angustiada ou triste, melhor. Isso, de certa forma, alimenta uma indústria da medicina, uma indústria farmacológica, uma indústria terapêutica também. Enche os consultórios e gera negócios imensos para uma camada da sociedade. E deixou-se de se discutir tal coisa. Eu estava revendo um texto esses dias do Pablo Neruda, aquele texto, A Tentativa do Homem Infinito. Ele escreveu esse texto com 20 e poucos anos, um dos primeiros textos que o deixou, aliás, como um dos poetas chilenos mais famosos. E ali ele mostra como a ansiedade é importante para a gente lidar com certas questões da vida. Essa procura desenfreada por terapias para amenizar a ansiedade, a tensão, isso pode ser, se houvesse uma patologia, a própria patologia, esse culto às emoções hedonistas, ao prazer, né? Parece que para muitas pessoas o ideal é estar bem, e estar bem é estar em paz, estar feliz, estar alegre. Olha, não há nada de errado na angústia, na ansiedade, na depressão, e em muitos casos isso é o que há de mais aconselhável a uma pessoa. Naquele filme do Antonioni, aliás, um filme lindíssimo, com uma trilha sonora muito bonita, uma trilha artesanal, ela usa Brisk Point, é um filme que mostra uma geração extremamente perdida, angustiada, tentando se encontrar através de movimentos de ansiedade, movimentos desencontrados nos Estados Unidos na década de 60, 70, tentando lidar com aquela plastificação das emoções e da vida humana. Nesse caso, anestesiar a ansiedade, a depressão é simplesmente matar a vivência e uma forma de sair das coisas. De certa maneira, a ansiedade, a depressão, as tensões que a gente passa, na minha opinião, são maneiras também legítimas, muitas vezes, de lidarmos com certos problemas nossos. Sabe, em muitas ocasiões, a depressão é necessária para que uma pessoa possa sair de uma situação de vida insustentável, que de outra forma ela não conseguiria. Se nesse caso nós medicarmos essa depressão, talvez então este mal existencial que assola a pessoa, que a coloca no chão, talvez isso se perpetue para sempre. Eu me lembro muito daquele exemplo daquele grande pintor do Marc Chagall, né, que teve uma vida muito atribulada por conta do nazismo, teve que fugir da Europa em direção aos Estados Unidos. O Marc Chagall, ele cai numa depressão muito profunda ali depois da década de 40, por volta de 44, 45, quando a mulher que ele amava, a mulher dele, a Bela Chagall, morre. Parece que então tudo vem, toda a luta da vida dele, toda a visita que ele fez a Israel, a história dele na Rússia, tudo vem à tona e ele então se entrega a uma depressão que vai fazer com que o trabalho dele amadureça imensamente, como
como poucas vezes se viu na história da arte. Quer dizer, a depressão foi parte do processo de vida dele. É como a gente olhar um caleidoscópio e querer tirar cores desse caleidoscópio, quando às vezes essas cores não podem ser tiradas. Talvez, Adelor, em tudo isso, e claro, isso é apenas a minha opinião, eu acho que aprender a viver com a nossa ansiedade, com a nossa tristeza, com as nossas perdas, com as nossas depressões, aprender a lidar com isso e saber que viver esses estados existenciais também é uma parte importante da caminhada, eu acho que isso é muito importante. Sabe, uma depressão pode ser vivida na maneira da pessoa pode ficar reclusa, ela pode utilizar isso para ler, para se reciclar, para tentar outros caminhos na vida dela. Claro que aqui é sempre muito importante diferenciarmos, né? Eu estou falando de questões existenciais. Eu não me refiro a questões químicas, nas quais há um problema somático que exige uma intervenção médica. Cada coisa aqui está no seu âmbito. Uma obra, Adelor, muito bonita do Aldous Huxley, chamada Admirável Mundo Novo. Aquela obra eu li pelo menos umas 2 vezes. Na parte final dela, há um diálogo de muitas páginas entre o Mustafa Ford, que é o camarada que ele é o diretor do mundo, uma espécie de presidente da parte ocidental do mundo, e o Senhor Selvagem, que significa o homem da nossa época. Esse diálogo é maravilhoso, porque o Mustafa Ford oferece ao outro a possibilidade de não envelhecer, de não ter problema de desemprego, de não ter problema de dor, de não ter problemas afetivos, de ter tudo solucionado. E o outro diz, não, mas eu quero além de tudo isso que você está me oferecendo, eu quero a dor de barriga, eu quero envelhecer, eu quero ser traído, eu quero ser encontrado, eu quero tudo o que diz respeito à minha humanidade. Claro que aqui há um encontro de gerações completamente diferentes, em contextos diferentes. Uma dizendo que no ambiente em que ela vive a humanidade é importante, e a outra dizendo que no ambiente em que agora está vivendo, talvez essa humanidade já não seja assim tão importante. Esse diálogo entre essas gerações se renova a cada época, e na nossa mais do que nunca isso acontece. Bem, sigo agora então em direção a Campos Novos, aí na Serra Catarinense, depois de Lages, não é? Para um curso de capacitação aí para 150 professores da rede estadual. Amanhã já à tarde começa esse curso. E na próxima quinta-feira, Delor, nos reencontramos aqui para mais uma conversa. Perfeito. Com os nossos ouvintes. Um abraço a todos então. Perfeito, Lúcio. Sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Boa sorte lá em Campos Novos. Campos Novos, a terra de políticos importantes. Terra de Cid Pedroso, já falecido. Foi um dos deputados fortes e brilhantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tenha um bom dia, boa viagem. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário. E RF Sul, seu concessionário Volkswagen Caminhões. Sou procurador da Darlan, Ailton Dias, muito bom dia. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Prazer recebê-lo. O senhor é natural daquela região ali do meio-oeste catarinense, Joaçaba, próximo de Campos Novos. O senhor conheceu o deputado Cid Pedroso? Pessoalmente não conheci, mas de nome, sim, era um político respeitado ali na região. Conheceu de fama? De fama, exatamente. De boa fama. Converso em seguida, logo depois do intervalo, com o procurador da República, Darlan Dias.